Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar pela nossa BCC Television e também disponível em nosso canal www.livrosemrevista.com.br, no YouTube, Instagram, Facebook e vai por aí. O programa Livros em Revista, como de hábito, tem sempre o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Cultura esta que agora nós veremos uma cultura básica voltada para a infância e para a juventude. Vocês sabem que eu sou um ferrenho batalhador pela literatura infantil, porque tenho certeza absoluta, como a maioria de vocês também tem, que a base de todo bom adulto reside nos bons livros que ele possa ler na sua tenra infância. E nós temos uma boa literatura para isso. E também o nosso amigo Vinícius Campos sempre teve essa volúpia muito interessante para a literatura infantil, e não só para a literatura, mas com todas as coisas que envolvem o universo da criança. Antes de passar diretamente para ele, eu quero mais uma vez reafirmar que o programa Livros em Revista não tem nenhum viés de qualquer espécie. Político, credo, inclinações, religiões, nada. A única exigência que efetivamente nós fazemos o tempo todo é que a pessoa que sentar-se-á ao meu lado direito tenha no seu livro um bom conteúdo e principalmente muita honestidade, que naturalmente é o caso do Vinícius Campos, que quando garoto já atuava nos meios televisivos, jornalista, apresentador, aliás, um programa fantástico, muito gostoso, o programa Disney Channel, filântropo por natureza, coitadinho, espero que você subsista essa filantropia toda, e reservava o seu tempo de ócio para uma atividade muito interessante, que acredito que ele já não mais tem tempo de fazer, que é a Caravana das Artes, que levava literatura e artes para as periferias de onde ele vivia. Recentemente lançou, assim, com muito sucesso, pelo que eu soube, Vinícius Campos contra, é a favor, a favor, é a favor, Vinícius Campos contra Green, e com ilustrações de Agatha Crately, pela editora Melhoramento. Meu cara, muito obrigado pela visita. Obrigado a você. Pela honradez da tua presença, que eu sei que você também é muito ativo, meio maluco, né? Faz assobia, chupa cana, bate o escanteio e vai na área para cabecear. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Por isso você está com essa barba branca, é? É, né? Por isso é pela idade, né? Por isso é pela idade. Que idade? Você tem aqui 25, 26? Já tive. Mas escuta, meu, quanto tempo de carreira, já que você é tão novo e começou jovem, né? São quanto quase tempo 25 de carreira? anos. Tanto de literatura quanto da mídia? Não, eu comecei fazendo TV aos 15, eu tô com quase 40, então são 25 na TV, mas eu publiquei meu primeiro livro em 2008, assim, que são 11 como escritor. Puxa vida, É. tudo isso? Tudo isso. E, na verdade, eu sou ator e é a carreira que eu escolhi. Eu sou jornalista também formado. Mas nada é perfeito, né? Né? Tinha que ter. E, somos imperfeitos. E a infância sempre me interessou muito. E quando eu entrei para Disney, foi um teste, assim, normal do ator, né? Te chamam para um teste, você vai e fica escolhido. Eu tive a oportunidade pela primeira vez de trabalhar com a infância, que eu sempre me interessava pessoalmente, mas não era o meu trabalho. E estando na Disney, eu falei, poxa, se eu vou trabalhar para a etapa mais importante do desenvolvimento humano, que é a infância, eu tenho certeza disso, eu preciso olhar para essa infância, entender essa infância e me especializar nessa fase. Que eu gosto, que eu tenho certa intimidade natural, mas eu preciso de conhecimento. E desde que eu estou na Disney há 12 anos, que eu venho estudando e conhecendo e me dedicando à infância. E os livros nasceram um pouco assim, eu sempre escrevi, mas eu nunca pensei que eu pudesse publicar ou que fosse virar uma carreira, eu escrevia por gosto pessoal, mas eu sentia que na televisão eu não tinha espaço para falar tudo aquilo que eu precisava dizer para as crianças ou que eu gostaria de comunicar. Nunca foi roteirista? Eu fiz roteiros para a empresa, para a Disney, mas a TV tem tempos, né? Tem tempos que são... acelerados.
acelerados e ao mesmo tempo curtos, né? E o lance comercial também. O lance comercial, você tem interesses, você tem um monte de coisa ali que não cabe naquela caixa. E o livro não, o livro é uma comunicação mais direta e o livro é uma comunicação minha com o público. Não passa na TV, não tem nada meu, é uma equipe enorme, nada se realiza sozinho na TV. E muito voltado por fruto de uma pesquisa e tal. Claro. No livro você dá asa à tua imaginação e quem lê recebe as suas próprias asas. É Totalmente. Assim e depois, ou seja, depois que eu terminei o meu produto final, o meu texto, é que outras pessoas começam a participar do processo, né? O editor, o ilustrador, mas o pontapé inicial é a minha arte, é aquilo que eu quero dizer. Sim, aí o livro já está literalmente parido, né? Ele só vai receber... Claro, os encaixes, ajustes, né? para poder funcionar E como você produto. falou de infância. A tua infância foi literata ou não? Como é que foi a tua infância? Eu venho de uma família que não lia, a literatura não era presente na minha casa, os livros estavam guardados num maleiro, né? Você não tinha acesso. Fechado com cadeado. Eu lembro que eu, às vezes, procurava os livros nas férias, eu tinha que pegar uma escada, me trepar e procurar os títulos ali escuros, descer. O livro não estava... Imagina o pó que caía, né? Com pó, com tudo isso. Você não tinha acesso. E eu lembro que numa dessas férias, procurando, eu encontrei um livro que tinha sido da minha prima, que ela tinha lido para a escola, e que esse livro foi que transformou... Você lembra do título? Meu Pé de Laranja Lima. Olha, que legal. A primeira versão. Você se emocionou agora, você percebeu? Sim, porque essa história... Quem não se emociona nessa história? É verdade, é uma coisa muito E eu interessante. lembro, assim, devorando esse livro e chorando com a história do Portuga. E aí que eu comecei a entender que tinha alguma coisa ali que me apaixonava e que também me diferenciava da minha família e que também me tirava ali do universo real da infância, que às vezes pode ser dura, às vezes pode ser cheia de bullying ou dificuldades. E ali era um universo meu onde eu estava protegido. E você literalmente permeava por conta própria, né? Por conta própria. E aí é uma coisa evolutiva, porque você lê um, lê outro, e não para. É incessante, né? É incessante. Uma E é coisa isso, bacana você falava no começo da importância de ler na infância, né? Da importância de ler. É fundamental. É fundamental. Tudo acontece na infância. Né? Você pode até não se tornar um grande leitor, mas aquilo fica no teu HD, velho. A qualquer momento aquilo eclode. Tanto a informação que você obteve, tanto quanto a vontade de ler. De repente, sabe, o que eu vou fazer hoje? Gostei de uma capa, mas o cara já tem aquele cerne, aquela bactériazinha ali que está pululando. A qualquer momento aquilo aparece. E acho que tudo isso, não só a literatura, mas o esporte, tudo que você desperta na infância é uma semente que pode proliferar um montão. Fica lá. E afinal, o que a gente encontra no Contra-Gringa? Eu acho que todos os meus livros falam muito de diversidade. Certo. Eu acho que às vezes a gente é muito ingrato com a infância das crianças. A gente coloca as crianças em rótulos, em caixas, em moldes muito pouco plurais, em moldes muito duros. E a gente faz com que as crianças cresçam com vergonha de quem elas são, com insegurança. Um viés, né? Procura pelo menos um viés. Sim, você tenta transformar aquele ser para que ele seja como você quer e você não se preocupa em transformar aquele ser para que ele seja a melhor versão dele mesmo. A religião faz isso com a gente. Religião, a sociedade, o conservadorismo. É uma loucura. Você fica moldando pessoas no lugar de deixar que elas sejam a melhor versão delas, porque se elas forem a melhor versão delas, elas vão crescer felizes, seguras e capazes de enfrentar a adolescência, enfrentar a fase adulta com segurança. Então a gente cria mais seres inseguros do que seres felizes. Com certeza. Então no meu trabalho... Se não inseguros fechados numa clausura miserável, Totalmente. Num obscurantismo. Exato. Então eu acho que o meu trabalho, tanto na TV, como nos livros, como nas aulas, como nos cursos, o que eu tento fazer é dar ferramentas e gerar espaços saudáveis para que as crianças cresçam como elas são, para que elas entendam que elas são perfeitas e lindas assim como elas vieram ao mundo e que elas possam se sentir orgulhosas de quem elas são. E principalmente, eu digo principalmente porque eu acho que é a chave que engloba isso tudo, a naturalidade. A gente perde a naturalidade com muita facilidade por causa desta morbidez social que faz com que a gente perca essa graça
essa luminosidade. E espontaneidade. Espontaneidade. Criança, né, vê alguém na rua de cadeira de roda e grita: Ô mãe, por que aquela pessoa está sentada nessa cadeira de roda? Cala a boca, menino! Não tem filtro, né? Não tem. E nesse cala a boca, menino, não fala disso. Ele já se Já vai travou. acachapando o cara. Eu não posso falar de cadeira de roda, então eu vou começar a ignorar essas pessoas. E isso acontece com toda pessoa que é diferente. Então você vai fechando a criança sem que ela possa entender que a diversidade, a beleza da diversidade está justamente que somos 7 bilhões de pessoas no mundo completamente únicas e diferentes. Exatamente. Então, se nós adultos conseguimos dar respostas mais saudáveis para as crianças, elas vão crescer sabendo que, ok, você se surpreender com uma pessoa em cadeira de roda, você pode falar disso, não é um problema. Você pode entender que a dúvida ela tem uma explicação, a gente pode conversar com aquela pessoa que foi um acidente, você ficou doente. Você pode esclarecer sem fazer a criança se sentir envergonhada. Mas esse é um trabalho que você não entende como um trabalho, mas é uma missão de tempo, né? De cultura. Então você primeiro tem que limpar a cabeça dos pais, que é quase impossível. Totalmente. Porque o cara que é pai está com 30 anos, pelo menos, 30 e poucos. Ele já tem aquilo arraizado dentro dele e tal. E é muito difícil você tirar esse ranço, esse limbo, né, que está formando a carapaça daquele sujeito. E, naturalmente, vai demorar 4, 5, 6 gerações para que uma criança tenha essa informação, que é óbvio que é necessária. Mas, olha, eu vejo, pelos meus filhos, pelos meus netos, né, que o movimento da diversidade está muito forte, mas ainda não penetrou como deveria penetrar. Está ainda encontrando uma certa barreira, mas não por vontade ou por falta de vontade das pessoas, por conta disso que você falou, dessa carapaça que está nos envolvendo e que é difícil penetrar. Tem que ter uma britadeira ali. E você fala de diversidade, as pessoas mais conservadoras elas acreditam que agora todo mundo tem que ser gay, e não é isso. Não, diversidade é você respeitar as pessoas como elas são, e eu acho que aí entra o trabalho, quando eu trabalho para o público infantil, em livros, em programas de televisão, em roteiros, de que já que é difícil trabalhar com os pais, esses livros eles têm que ser referenciais. Vai palmilhar o caminho. Eles têm que ter personagens diversos, representar minorias, mostrar o amor como resposta às dúvidas, para que as crianças encontrem um material que seja amoroso e que elas se sintam bem-vindas. Eu acho que quando as pessoas entenderem que devem ensinar as crianças a respeitar o próximo como ele é ou está, é o básico. Isso vale para a criança, vale para o pai, vale para o casal, seja hétero ou não, vale para todo mundo. E é muito engraçado que isso está na base de quase ou de todas as religiões do mundo, mas que não chegam na prática. Não é Fica praticado, na palavra, né? Por causa dos dogmas. E porque a gente acha que o próximo é aquele parecido a gente. Não, respeite e ame o próximo desde que ele seja parecido a você. Se ele é diferente... exato. Ele não gosta da cor verde, então não é meu amigo. Não se pode, ele não é da minha religião, ele não é o próximo. Ele é distante. E é infiel e tal. Vai por aí. E a gente vai encontrando maneiras para se distanciar no lugar de se aproximar. E você e o teu trabalho na Disney enfoca esse lance? Como é que é? Eu venho trabalhando nessa questão, eu entrei na Disney como um ator contratado, então você chega, tem um roteiro pronto, você não tem muito como alterar aquilo, mas desde o começo eu vinha, quando eu recebi um roteiro que eu achava que tinha alguma coisa que eu não me sentia confortável, que eu sentia que a mensagem não era bacana, eu comecei a falar isso para os meus produtores e eles começaram a me escutar e começaram a entender que o que eu estava dizendo tinha sentido. Em 11 anos na empresa eu fui crescendo e ganhando um pouco mais de respeito lá dentro. Então agora eu estou em julho, a gente vai estrear uma série nova que se chama Nives, Amigos de Outro Mundo. Nives, N-I-V-I-S. Sim, Nives, Amigos de Outro Mundo, que é a história de uma família com uma configuração nova. Eu sou um pai separado, eu moro com meu pai porque quando eu me separei eu volto para casa do meu pai com a minha filha. E uma família de seres de outro mundo tem um acidente e a nave espacial vem morar na nossa casa. Eles têm um acidente contra a nossa casa e chega uma família de seres de outro mundo para morar com a gente. E a série fala da convivência entre humanos e seres de outro mundo que, apesar de suas diferenças, eles têm que aprender a se respeitar para conviver em paz e em harmonia. Pô, fantástico, hein? E é uma série muito bacana para criança em idade pré-escolar, dos 2 aos 7 anos, e para toda a família, que depois de 4 anos dentro da empresa remando, a gente conseguiu produzir. E
Vai passar aqui no E Brasil? passa em toda a América Latina. A gente gravou em espanhol, foi dublado ao português. Quando que vai pro ar? Vai pro ar agora em julho. Em Olha, julho de agora tá 2019. estourando aí. É, chega agora. Oh, que legal. E estou muito feliz, porque é isso, é outro braço do meu trabalho voltado para a diversidade e tentando fazer as pessoas entenderem a importância que é cuidar da infância, que, sem lugar a dúvida, é o momento mais importante. Como que é um brasileiro, né? Bem brasileiro, você é o típico brasileiro. Como que é o ambiente na Disney? Como que é trabalhar na Disney? É fluido, é acachapante? Como é que você permeia? 11 anos não é para qualquer um, Não, né? Convenhamos. Em qualquer tipo de empresa. exato. Ou ainda mais nos dias de hoje, que as pessoas são muito lépidas, elas vão de um lugar a outro e tal, tal, tal. 11 anos na Disney, bom, é um senhor cabedal, é uma senhora trajetória. Como é que funciona a tua cabeça? Ou funcionou no começo? Peguei um crachá da Disney, e agora? O que eu faço? Então, a central da Disney na América Latina é em Buenos Aires, e lá eles estão muito acostumados a trabalhar com brasileiros, mexicanos e argentinos, porque todo mundo vai para lá para desenvolver esses projetos. No começo é isso, eu era um ator fazendo um projeto, uma gravação onde eu me envolvia muito pouco. Mas com os anos você começa também a se envolver, e eu sempre tive essa bagagem como roteirista, como escritor. Então, na segunda temporada da Disney eu já era o roteirista do meu programa. Eu tinha feito a primeira temporada, eu tinha algumas questões que eu queria alterar ou que eu propunha, então eles me convidaram para a equipe de roteiristas. Então era uma equipe formada por argentinos e eu, brasileiro, cuidando da versão brasileira do programa, porque o meu programa antes era feito para 3 sinais: o sinal do Brasil, o sinal da Argentina e países da região, Chile, Bolívia, Uruguai, e México, Colômbia, Paraguai, o Peru, os lá de cima. Então, nessa equipe eu representava o Brasil e ali eu já comecei nos roteiros a ter uma interferência em alguns conteúdos que eu achava que eram importantes. Mas é uma empresa que me abraçou muito, é uma empresa extremamente preocupada com a família e com a infância, porque é o público dela, é o que eles fazem há 90 anos com maestria. Então, quando eles sentem que algum profissional entende a importância dessa etapa e se dedica, eles são muito abertos a escutar. E foi por isso também que eu consegui emplacar Nives lá dentro, que é um projeto que nasceu como uma ideia minha, mas que a Disney foi colocando mais profissionais para a gente chegar no projeto final. A minha ideia original era falar de literatura e diversidade para criança. O meu personagem na série é um escritor de livros infantis. Então, a gente fala de literatura, a gente fala de diversidade, mas uma equipe muito diversa de profissionais argentinos, brasileiros, mexicanos, fomos criando o que hoje é a série. Tem um teor humorístico? É uma comédia, é isso que eu acho que é o mais divertido. Não é uma série que ensina diversidade, não é um manual, não é didático. É uma série extremamente bem humorada. É a base. O elenco é plural, eu sou um pai separado, um pai que participa da educação dos filhos, já reivindicando esse espaço de homens que querem participar da educação dos filhos, que é um movimento que cada vez aumenta mais. Sim. Tem os seres de outro planeta, ou seja, tem um monte de personagem completamente plural, assim, é muito amplo, que tem que conviver junto. O que aparece disso é comédia, é risada e é diversão. A base da diversidade, ela aparece. Vai ter emoção, naturalmente. Totalmente. Eu acho que todo capítulo você vai rir o capítulo inteiro e no final você vai terminar com um sorriso no rosto, com uma mensagem bacana. Agora, e os seres do outro planeta também têm essa característica? É um casal ou eu só o pai ou só a mãe? Não, é um casal, mas quem é a cabeça pensante desse casal é a mãe e o pai é uma bola de emoção, assim, ele tá sempre emocionado, ele é super... Ele é sonhador, não? Um grande sonhador, apaixonado mesmo? pela vida. Ele é um grande cara. Eles têm um filho, que é o Blink, e tem um animal de estimação, que é o Nox. E só vem confusão, porque imagina, eles chegam de outro planeta, eles não entendem a planeta Terra. Aí tem o lance da gastronomia, dos usos e costumes diários. Tudo, eles querem agradar. O meu pai, na série, tá super contra que eles estejam na casa, é um senhor mais conservador, né?
E eles querem agradar e fazer um café da manhã, só que eles põem sal, porque para eles sal e açúcar eles não entendem, é um grãozinho branco. Então todas essas confusões vão aparecendo e o bacana da série é que em nenhum momento a solução é tentar transformar a pessoa, mas sim como a gente pode se adaptar. Entender o outro. E entender o outro. É empatia o tempo todo. Bom, não preciso nem desejar sucesso, que é óbvio, né? Obrigado. Não por causa da Disney em si, mas esse tipo de elan, de história que você bolou, acho que qualquer estúdio iria ficar... Sim, tomara que as pessoas se identifiquem, gostem. Com certeza, com certeza. Escuta, nesses contos de Green, vou fazer uma sacanagem com você. Tá? Qual deles que mais te emociona, te encanta? Porque são belíssimos. São clássicos. Nossa, fantásticos. Então, isso foi que você repaginou numa boa. Pois é, foi um convite da editora Melhoramentos que queria dar uma nova cara para os contos Green. Eles me deram total liberdade na escolha de quais contos seriam. Eu tinha muitos contos, eu tinha que escolher 8 e eu pude fazer essa escolha. E a minha escolha foi tentando selecionar alguns contos que talvez não fossem tão conhecidos, mas que tivessem uma mensagem um pouco mais moderna e de igualdade, porque os contos são tão antigos que alguns são meio assustadores para as crianças de hoje em dia, né? Então eu tentei escolher contos onde as mulheres têm um papel mais protagonista, onde as mulheres não estão esperando necessariamente um príncipe para serem felizes, mas estão levando a vida delas adiante. E são 8 que eu acho que são os 8 que eu mais gosto do Green. E eu acho que tem João e Maria, que é um conto que, para mim, nossa, quem nunca, me marcou muito, e eu acho que está muito relacionado à minha infância. Mas tem o conto da Senhora Holly, que é um conto que eu não conhecia. Também nunca ouvi falar. Nunca havia ouvido falar. E que é muito legal, o conto da Senhora Holly, porque ele tem uma mensagem muito legal do esforço, né? De como o esforço ele é necessário e ele é importante para o ser humano. Então, eu acho que numa geração onde as crianças recebem as coisas tão prontas... Esse é o teu 8º livro? Esse é o meu 6º livro. 6º livro? Meu 6º livro, Você trouxe, o Antônio trouxe esse aqui? Pois é, o Dançando com o Inimigo. Dançando com o Inimigo. Todo Dançando com o Inimigo, naturalmente, tem um viés também inclusivo e tal. Todos os meus personagens são minorias, eu não consigo fazer... O amor nos tempos do blog. É uma história de amor também falando de minorias. Não de minorias, mas de respeito, né? De respeito a quem é diferente daquilo. O Dançando com o Inimigo é a história de um garoto que dança balé e que adora dançar balé, e um que adora lutar. E o que adora lutar fica bravo com o que dança balé por causa de uma brincadeira boba e empurra o que dança balé da escada. E o menino machuca as 2 pernas. E o castigo do que empurrou é levar a lição de casa todos os dias na casa do que se machucou até que ele se recupere. E aí, nesses encontros, eles começam a descobrir que eles têm muito mais coisas em comum que motivos para brigar. Então, é sempre fantástico, na tentativa de que as pessoas se unam e não se distanciem, né? Eu quero te dizer que você é um cara encantador. Obrigado, Rafa. Eu quero, infelizmente, vamos ter que terminar. Você sabe como funciona, né? Televisão. Você é um ator e tal, você já sabe como é que funciona. Mas eu quero, antes de terminar mesmo, desejar, sinceramente, que você continue assim, brilhante, fluido e principalmente íntegro, no sentido de ajudar o próximo no que tange a sua inclusão. Porque aquele cara, aquele ser que não está incluso, mesmo, ele está sendo sempre desprotegido, se sente desprotegido. E às vezes está mesmo, por mais que a gente queira amparar. O problema é que quando a gente vai ajudar alguém, normalmente faz cara de pena, faz cara de dó. E eu acho que não tem coisa que mais humilhe uma pessoa do que isso. A indiferença dói. E eu sei que ela dói porque eu senti na pele. Então, o mínimo que eu posso fazer, já que eu tive força e apoio da minha família para superar a minha dor, é isso. É com poucas ações tentar dar visibilidade para quem não tem. São poucas, porém valiosíssimas. Isso eu espero. Não, com certeza. A tua obra, a tua carreira é um exemplo absolutamente grandioso e que todos nós deveríamos nos mirar. Eu te agradeço muito ter vindo. Obrigado pelo espaço. Que você continue nessa tua trajetória de sucesso,
Não nos abandone, venha sempre aqui. Sempre, sempre. Portas abertas, janelas, mesmo que o Antunes não te traga, você venha. Tá? Combinado. Porque ele é meio seletivo. Não, lá eu não levo, lá eu levo e tal. Sabe como que é, Eu né? sei como é. Assessor, jornalista. Então eu agradeço sobremaneira a tua vinda. Obrigado. Nos honra mesmo. E sempre que você estiver pelo Brasil, São Paulo, por gentileza, nos honre com a visita. De preferência com um novo livro. Em breve chega outro, eu já venho contar. Por favor, nos privilegie com a tua presença. Valeu? Obrigado, Raul. Pessoal, eu antes de terminar agradeço novamente ao pessoal da técnica, que sem eles nós não estaríamos aí fluindo pelas maquinetas horríveis que vocês têm. Instagram, Facebook, nós estamos em todas elas, graças a uma belíssima de uma assessoria. Ao jornalista Antun Nakla, que fez essa nossa, da parceria 6, que fez essa nossa ponte. Aliás, o Antuni, deixa eu dar aqui, o Antuni e a jornalista Lúcia Scotero, deve ser Scotero, e da parceria 6 Comunicação, www.parceria6, numeral 6 mesmo, .com.br. E a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.v.com nos insere em todo o universo lusófono e nos dá uma aquilatada audiência. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Venha sempre, insisto. Venha sempre. Tenho certeza que eles adoraram vocês. Você é muito simples, porém muito forte, muito bacana. Obrigado. Continue assim. Pessoal, muito obrigado pela presença, paciência e principalmente a nossa amizade. Tchau, tchau.